Boa tarde, Brasil, boa tarde, Pernambuco. Meu cordial abraço para os nossos seguidores do Facebook e YouTube. Quem segue nosso trabalho sabe que vínhamos trabalhando na melhoria de uma turbina para que esta pudesse tracionar 2 geradores. Temos alguma coisa no campo teórico, então vamos direto ao assunto para que eu possa mostrar para vocês o que é que foi feito e que resultado ocasionou por ocasião da alteração nas pás. Ok, gente? Vamos então? Turbina eólica 100% concluída nos experimentos com 2 geradores. Então o ponto relevante do nosso projeto é provar que nossas pás, no formato como foram desenvolvidas, têm competência para tracionar 2 geradores, dependendo também da dimensão do segundo, porque o primeiro já existia há muito tempo, é um servomotor. E o outro é em caráter experimental, vamos mostrar daqui a pouco, para que vocês se inteirem do passo a passo. Antes que a gente mostre alguma coisa mais na parte prática, fazer por aqui um resumo do histórico dessa turbina modificada, onde quem está chegando no canal agora possa saber que material foi empregado. Lembrando que é uma turbina que já roda há quase 2 anos, mas na qualidade de desenvolvedor estávamos descontentes com alguma coisa e resolvemos mexer nas pás, como por exemplo o comprimento unitário das pás era 2.400, rebaixamos para 1.900. Com isso conseguimos mais velocidade e mais torque. Então vamos lá. Item 1, pás em pinos, no caso madeira pinos esculpidas com revestimento com fibra de vidro. Diâmetro do conjunto atual 4.100 milímetros. Cada pá 1.900 milímetros, como também já foi comentado. Peso do conjunto geral, mais ou menos 100 quilos. Somando esse peso à mesa giratória, que tem bastante robustez. Peso das pás, unitariamente 10 quilos. Ângulo de torção das pás, 22 graus. Inicialmente trabalhamos com ela frontal ao vento, daqui a pouco mostro de forma prática o que é frontal ao vento. Depois adiantamos o ângulo, porque fabricamos a peça para que nos permita graduar o ângulo das pás unitariamente. E agora no terceiro teste de torção fomos para 22. A resposta é excelente. Arco de busca, vê no gráfico. Vou colocar isso daqui. Um visitante do canal perguntou o que é que eu fiz ou como fiz para o cabo elétrico lá do gerador não se enroscar no mastro. Então ocorre o seguinte: esse ponto escurecido no tom verde são os pontos que os ventos são atuantes. Então nossos ventos no meu perímetro ou no nosso perímetro, ele atua de norte a sudoeste, com predominância leste, sul e sudeste. Essa zona rocheada é o que eu chamo de zona morta. Então colocamos uma corrente, espécie de bloqueio, para não permitir que o monobloco faça um giro de 360, que aí enroscaria o cabo sim. Então na forma como está, não tem como, pela razão que acabei de explicar, né? Se eu tenho um vento de norte a sudoeste, fiz uma espécie de trava e assim fica com essa zona livre, até mesmo para manutenção. Ela pode estar rotacionando, pode estar como agora. Então não oferece risco de subir lá, desde que eu fique nessa zona morta. A torção das pás que nos referimos é a seguinte: suponhamos que seja pá. Então quando digo frontal ao vento, é como ela está aqui, ou seja, se houver um eixo aqui, ela não tem torção, mesmo assim roda por causa do esculpimento
que oferece um helicoide, ou seja, uma leve torção. Então lá, por ocasião do fabrico, fizemos com que nos permita fazer a dita torção de 15 a 15 graus. Frontal ao vento, como está aqui, 15, 30, 45. Então também já foi dito que experimentamos inicialmente frontal ao vento, rodou bem, fomos para 15 graus, melhorou mais ainda, e fomos agora para 15 mais 50%, mais ou menos 22,5. Então com essa torção horário, que é para que o conjunto de horário, ficou excelente. Se for para 30 graus, exagera, porque a pontinha da pá fica muito torcida, aí pode haver freio. Então, resumindo, 22, acho que está bom. Antes que mostremos a proporção eixo das pás versus eixo do gerador, deixa por aqui fazer nossos cumprimentos e agradecimentos aos colegas com os quais interajo, em grupos no caso. Meus agradecimentos ao nosso colega Cleito, aqui perto de mim, estado de Pernambuco, que na parte eletroeletrônica assumiu essa parte que eu não tenho domínio. Luiz Fernando, Rio de Janeiro, que tem colaborado com sugestões e nos emprestou uma fonte para teste de um carrinho que estamos desenvolvendo. Israel, da Bahia, com sua loja solar, Israel Solar, que também nos oferece preciosas dicas, preciosas informações, principalmente quando estávamos instalando os painéis solares. Ele, de fato, nos ajudou muito. E Dr. Vlado Manaus, que também tem nos presenteado com alguns objetos para o nosso canal. A todos vocês, meus agradecimentos, e vou continuar incomodando vocês. E ainda na cadeia de agradecimentos, agradeço também ao YouTube, que quando produzimos bons vídeos, recomenda para o público. E outros países que também, quando os vídeos são bons, nos prestigiam com suas presenças. Meus cumprimentos aos colegas dos grupos Israel Solar, Energia do Futuro, Projeto Energia Limpa, Grupo Sua Energia Geração, Eólico Fotovoltaico, Foco Motor Magnético. Aos colegas dos grupos, são também desenvolvedores, sucesso para com seus projetos. Antes que entremos no assunto multiplicação, aos colegas que nos prestigiam com suas visualizações e inscrições, se quiser colaborar com o canal Velho Pardal, está aí nosso Pix. Muitos projetos ficam travados exatamente por falta de recurso, porque não é fácil você desenvolver produtos com recurso próprio. É uma tarefa árdua. É tanto que começamos o nosso carrinho elétrico, bug e gaiola, onde não demos continuidade exatamente por falta de recurso. Nós vamos concluí-lo com ou sem ajuda, mas se houver uma ajuda de qualquer valor, será bem-vinda essa ajuda. Pois bem, gente, então, tendo o nosso conjunto Paz bastante força, nos permitiu, com folga, fazermos uso do multiplicador de velocidade. Então vou deixar essa dica para vocês, para que se alguém quiser ter assim uma multiplicação, se suas pás forem potentes, se você quiser uma multiplicação na proporção de 1:6, ou seja, um giro no eixo das pás e 6 no eixo do gerador, você usa os seguintes componentes. No eixo das pás, uma coroa de 50 dentes. No segundo eixo, você emprega uma catraca de 22 dentes. Na ponta desse segundo eixo, uma coroa de 52 dentes. E no eixo do gerador, uma catraquinha de 20 dentes. Então a resultante é isso. Aqui é onde colocamos o gerador extra. Aí no caso em questão não estamos empregando coroas, mas sim 2 polias, que é o que tínhamos. No mercado aqui do meu perímetro não tem coroas com mais de 70, 80 dentes. Então empregamos uma polia de máquina de lavar com diâmetro 250 milímetros, correia chata, aquela do gorno alargado, assim.
porque isso dá menos perda. E no eixo do segundo gerador empregamos, até fabrico caseiro, uma polia pequena de diâmetro 32 milímetros, estriada, que aí não desliza. Isso já mostramos em vídeo. Pois bem, então esse é o formato, a conformação de como estamos empregando dois eixos, dois geradores e o 2. Para o emprego, no nosso caso, de um gerador de dimensão acima de alguma coisa mais ou menos desse tamanho, não se torna interessante por questão de espaço. Se possível, vou lá em cima mostrar para vocês como ficou, mas ficou muito interessante. Não existe perda de rotação, de forma que acho que valeu a pena a ideia. Só preciso, no futuro, adquirir um gerador que se adeque ao projeto. Um gerador que ofereça em torno de 32 volts e mais ou menos 8 amperes. O que temos lá é de uma esteira ergométrica que não é ideal para usar como gerador, só assim como experimento. Então o empregamos apenas para sentirmos se as pás têm competência para acionar, como já disse mais de uma vez, dois geradores. Ele oferece de fato relativa carga. A nível de experimento, de teste, se tornou interessante, até porque é uma peça compacta. Até disse em algum vídeo que algum colega, ao ver rodando, poderia dizer: coloca um alternador veicular. Mas não seria a peça ideal, porque não tem a rotação suficiente para acionar, para rotacionar o tal alternador veicular. Felizmente, agora na hora do vídeo, os ventos estão moderados a fracos. Mas esse motorzinho que está oferecendo carga ao servo, que é o gerador antigo, ele alcança uma rotação fantástica, para não rodar no vazio, lá o servo, né? E o geradorzinho, que no caso é o gerador 2, não botamos carga nele. Quando em solo, quando na bancada, fizemos teste, auxiliado por outro gerador, ele chegou a 32 volts e mais ou menos 5 amperes. Porém, para alcançar essa leitura que acabo de descrever, exige muita velocidade. Lembrando que esse tipo de gerador, se usar na função, esse tipo de motor, for usado na função gerador, quando você o submete à carga, pesa para rotacionar, porque é uma peça pequena, um volume pequeno de ímã, de bobina, etc. E na esteira das melhorias da dita turbina 3, essa que estamos mostrando, o eletroduto outrora era de 25 milímetros, esse tubão vermelho na perna da torre. Mudamos para 40 milímetros, porque facilmente descemos os fios lá de cima, todo o cabo necessário, todo o fio, toda a fiação. Aquela caixinha no finalzinho do tubo já existia. É a caixinha que os fios vêm lá de cima e fazem a distribuição. Dentro dela tem uma barra de cindral, para que fique tudo organizado e não haja riscos de mau contato. Agora que os ventos voltaram fortes, agora está moderados a fortes. Debaixo da carenagem vocês podem ver o segundo gerador, onde aparece aquelas alternância branca. Ele está com bastante rotação, é que a câmera não consegue definir a rotação. Então a modificação feita nas pás, só fazendo uma retrospectiva,
No caso, houve um encurtamento, né, como já foi mostrado no quadro, e a torção de 22 graus para 22 graus horário, tivemos como resultante torque e rotação, como está acontecendo nesse momento. Toda a rede elétrica vai aérea lá para o quadro elétrico. Essa fiação aqui desarrumada é para fazer os testes já mostrados.